Boa tarde, Eritinho. Espero não estar mandando esse vídeo muito tarde. Essa semana tava bem corrida para mim. Mas tomara que dê tempo de você ver esse vídeo e agregar na sua mensagem, amém? Para qualquer conhecimento é bom, é maravilhoso. Você disse que o versículo 2 de Atos 19 era o tema, então focando nele, eu não vou ler, porque você conhece bem, né? Já deve ter lido umas 30 vezes. O nervosismo da palavra deixa a gente atento. Isso também é muito bom. O 2 e o 3 que eu tirei para mim, também como vida, é que quando o apóstolo Paulo ele chegou na cidade de Éfeso, ele deparou com pessoas que já eram cristão, deparou com pessoas que já eram crente, e diz aqui que ele conversa, né, com 12 discípulos, ele ora por esses 12 discípulos, e essa conversa, ele pergunta para eles: vocês já são batizados no Espírito Santo, certo? Porque eu acho que pelo falar dos homens com ele, e ele que já era um homem letrado, ele que já era um homem velho, de crente, podemos dizer, intimidade com Deus, essas coisas a gente pega no olhar. Ele deve ter olhado aqueles crentes como, podemos dizer, iniciante na fé. Então ele faz essa pergunta: vocês são batizados no Espírito Santo, certo? Já na cabeça que acha que não. E eles nem sabiam o que era esse batismo do Espírito Santo. Esse batismo que só Jesus podia dar. Ele só era batizado no batismo de João. O batismo de João, como diz lá em Marcos, no comecinho de Marcos, João Batista, esse nome Batista, que não era um sobrenome, era um apelido, que significa o batizador, ele batizava a pessoa dos pecados. A voz que clama no deserto, que diz lá em Isaías 41, é a voz de João Batista, correto? Ele mora no deserto, ele prega no deserto, João Batista, e ele chamava as pessoas para o arrependimento. Ele pregava a palavra de Jesus, ele pregava a palavra do arrependimento, e eles falavam: agora vocês confessem seus pecados para se batizar nas águas. Aí as pessoas confessavam os pecados, se arrependiam dos seus pecados e batizavam nas águas, porque na lei judaica, para os judeus, o ato de lavar para eles é um ato de purificação. Eles lavam as mãos, não é igual a gente, lavou tá limpo, para eles a mão está purificada. Lavou os pés, lavou por causa da sujeira da rua, não. É lavar os pés, está purificado, seus pés estão limpos. É por isso que Jesus, sendo o mestre dos mestres, ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos. Estão purificados, porque esse ato de lavar não é só uma coisa de limpeza, higiene para eles, é um ato de purificação. Para mexer nas coisas do santo, o sacerdote tinha que lavar as mãos, estão purificados. Então ele pregava essa mensagem do arrependimento. Então essa mensagem para eles: eu estou batizado no batismo de João, era muito importante, porque João era um homem de alta, podemos dizer, alta classe espiritual também, né? Então eles tinham esse batismo esse batismo de João como suficiente. Não conhecia além, eles não iam além, não se aprofundava além disso, né? Para eles o batismo de João estava aqui, ó, tá bom. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente vá além. Não é só a purificação, aceitei Jesus, amém, agora eu vou deixar as coisas fluir naturalmente. Não, Jesus quer que você vá além. Jesus não quer que você fica só aqui. Já sei tocar, amém, já vou ficar por aqui. Já sei cantar, amém, vou ficar por aqui. Deus quer que você vá além. Deus não quer você nesse nível, Deus quer você lá em cima. Então eles tinham esse podemos dizer, sossego. Nós temos só o batismo de João, que é a purificação. E quando João Batista pregava, ele pregava o batismo do arrependimento. E depois de batizados, ele pregava assim: eu batizo vocês com água, mas só tem um que pode batizar vocês no Espírito Santo, que é Jesus. E quando João falava isso, eles já tinham que crer que o batismo do Espírito Santo era logo após o batismo das águas, porque só em Jesus Cristo que eles iam ter o batismo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala isso para eles: mas vocês são batizados em nome de Jesus, correto? Então o apóstolo Paulo, sendo muito usado por Deus, estendeu as mãos sobre esses 12 varões, que eram os discípulos, que Paulo fez uma grande obra em Éfeso, e ele precisou de ajuda. Então podemos imaginar que esses 12 varões ajudou muito Paulo. Paulo, ele começou a dar aula numa escola. Podemos dizer que Paulo recebeu essa ajuda desses homens. Esses homens caminharam com Paulo, podemos conjecturar. Então o apóstolo Paulo tinha que preparar a sua ajuda.
com muita unção, preparado por Deus, orou, estendeu a mão sobre esses 12 homens, orou por eles e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Eles conheceram o batismo de Espírito Santo através de Paulo, e somente pelo nome de Jesus, somente com Jesus, eles receberam esse batismo do Espírito Santo. E depois que o apóstolo Paulo, ele ora, e esse povo é batizado pelo Espírito Santo, os discípulos, Paulo ele começa a sua caminhada ali em Éfeso, pregando o amor de Deus na sinagoga. Ele começa a pregação, só que na sinagoga ele tem que disputar espaço com as pessoas que já pregavam lá. Às vezes o jeito deles pregar, os judeus tinham seu jeito de viver, jeito de pregar, e era um povo muito, poder dizer, cabeça dura. E o apóstolo Paulo não consegue pregar na sinagoga. Então o apóstolo Paulo ele começa a dar aula. O apóstolo Paulo ele cria, podemos dizer, uma escola. Começa a dar aula na escola. E esses 12 homens ajudando o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa a dar aula e começa a fazer milagres. Porque Deus vai abençoando Paulo. Deus sempre abençoando o esforço de Paulo. Milagres extraordinários, está escrito aqui no versículo, no livro, milagre extraordinário acontecendo através de Paulo, pela permissão de Deus. Até que os lençóis, até que o tecido, a roupa de Paulo, o povo levava embora, e isso também curava. O poder de Deus era grande na vida de Paulo. E o povo via isso na vida de Paulo e começou a pregar também. Nesse tempo que ele foi ensinando, ele foi dando tipo um curso teológico para esse povo, foi pregando a palavra de Deus e dando para eles palavra, eles foram se enchendo de Deus e eles começaram a fazer as obras também. Que foi onde esses jovens, esses meninos foram expulsar os demônios, que você comentou comigo na porta, se lembra? Que eles foram expulsar demônios, eles estavam afobados. Ouviram Jesus pela boca de Paulo, eles viram o que Jesus fez pela vida de Paulo e ficaram afobados, quer fazer a obra, mas eles pregaram. Eles foram lá enfrentar esse homem endemoniado que você leu aqui, deve estar mais afiado também na palavra. Eles foram na casa desse homem que estava endemoniado e foram orar por ele, mas foram orar por um Jesus, em nome de Jesus, que eles ouviram falar. Não foi em nome de Jesus que eles conviviam. Quer ver, ó? Olha o que eles disseram, ó. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles foram expulsar os demônios da vida daquele homem. Ele fala assim: eu esconjuro vocês, falando para os demônios, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então eles não estavam íntimos com Cristo. Como é que eles iam fazer uma obra se não tinha intimidade com Deus? Eu venho pregar o nome do Pai, mas eu não conheço o Pai. Eu venho falar muito bem do meu pai, João Batista Gomes, mas eu não convivo com ele. Como é que vai ter essa matemática não bate? Como é que vai ter esse convívio? Para mim falar bem do meu pai, eu tenho que conhecer muito ele. Eles foram em nome de Jesus, mas não conhecia Jesus. Conhecia de ouvir falar, conhecia da boca de Paulo, mas cadê a convivência? Tem gente que quer seguir missões, quer ir a lugares altos, em nome de Jesus, mas não convive com Jesus. Davi foi combater o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Mas não foi porque ele ouviu falar, foi porque ele convivia com o Senhor dos Exércitos. Ele convivia, ele tinha essa amizade com o bom pastor. Ele tinha essa amizade com o bom pastor. Então ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, carregando Jesus no coração, carregando Jesus na cabeça, com fidelidade, com a vida no prumo. Tem gente que vai em nome do Senhor dos Exércitos, mas não reconhece realmente quem é o Senhor dos Exércitos, não convive com o Senhor. Aí vai levar o nome do Senhor nas costas e passa vergonha. Isso não pode acontecer, a vida tem que estar no prumo. Jesus tem que estar com ele, coladinho, não pode estar ele aqui, Jesus aqui, ele aqui, a esposa aqui. Eu vou em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos, mas a esposa está brigada com ele em casa. As coisas não andam, as coisas não caminham desse jeito. Então, o que o Senhor me deu foi isso. Que nós temos que valorizar a unção que está em nós. Esses homens foram batizados pelas águas, mas foram batizados em nome do Senhor de Jesus. Então eles tinham que valorizar o batismo das águas, sabendo que em breve ia ter o batismo do Espírito Santo. Valorização do que nós temos,
Nós fomos batizados pelas águas, mas não é só para ficar no banco sentado, para participar da obra do Pai. É para, independente de cargo, independente de quem seja na igreja, é trabalhar na obra de Deus. É levar a mensagem para alguém fora da igreja, fora da sua casa, fora do seu trabalho, dentro do seu trabalho, qualquer lugar. É fazer valorização do batismo do Senhor. Que o Senhor quer para nós algo grande. Deus não quer que nós ficamos limitados. Amém? Deus abençoe.